Bem-vindo ao Projeto Técnica Feynman. Hoje estudaremos a disciplina de inglês. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Na aula de hoje estudaremos então os indefinite pronouns e os indefinitive adjectives. Foda-se, são coisas indefinidas, pronomes indefinidos e adjetivos indefinidos. Vamos lá. Para que serve? Para substituir um substantivo ou para qualificar o substantivo. Essa é a função. Por exemplo, they did not have enough chairs, so they told me to get some. Perceba, está substituindo um substantivo. Qual substantivo ele está substituindo? Chairs. Eles não tinham cadeiras suficientes. Então, eles me disseram para pegar algumas cadeiras. Basicamente, essa é a ideia, esse é o conceito. E com relação aos indefinitive adjectives, os adjetivos, qualificar um substantivo. Por exemplo, some people decided to leave the city. Perceba, o some ele está adjetivando people. Algumas pessoas poderiam ser pessoas bonitas, poderiam ser pessoas feias, poderiam ser poucas pessoas, poderiam ser, enfim, algumas pessoas. Algumas pessoas o quê? Decidiram deixar a cidade. Essa é a ideia. Então, já entendemos que o some realiza essa função, não é mesmo? Vamos entender, então, o significado do some. Estudarmos o some, depois o any, por fim, o no e o none. Com relação ao some significa algum, um pouco de ou aproximadamente. Vamos aos exemplos. Ele é utilizado, então, em frases afirmativas e em frases interrogativas. O exemplo da frase afirmativa. There were some 50 people waiting. Que quer dizer que haviam aproximadamente 50 pessoas esperando. Percebeu a utilização do aproximadamente? É aproximadamente 50 pessoas. Não são 50 pessoas, são aproximadamente 50 pessoas. E quando você usa na forma interrogativa, você o utilizará na expectativa de obtenção de uma resposta positiva. Então, tu vai oferecer uma coisa que você gostaria que a pessoa aceitasse. Basicamente é isso. Would you like some coffee? Então, você está oferecendo café para a pessoa, você espera que a pessoa aceite, portanto, você está utilizando some, que é uma questão de uma frase interrogativa. Muito interessante. Agora vamos estudar as palavras que tiram a certeza do número. Assim como nesse caso aqui, some 50 é aproximadamente 50. Então, eu estou tirando a certeza dos 50. Outras palavras que exercem essa mesma função. Temos o próprio some e o approximately, whatever. É aproximadamente. Ambos significam aproximadamente. Agora nós temos o nearly, o roughly, virtually e o almost. Todos eles significam quase. E também o virtually pode significar praticamente. Já entendeu, né? Ele está tirando a certeza. Então, qualquer um desses que tu usar junto com um número, você está tirando a certeza do número. O número não é mais um número. É aproximadamente o número. É quase o número. É em torno de. Em torno de é about or around. Um dos dois pode ser utilizado com o significado de em torno de. Close to, o significado dele é próximo a, e o circa é exatamente isso, cerca de alguma coisa. São palavras que tiram a certeza do número, assim como some, quando some tem o significado de aproximadamente e ele está junto a um número. Interessante, não é mesmo? Agora estudaremos o any. O any é tipo some, o significado do any, algum, nenhum ou qualquer. O significado do some era algum, um pouco de, aproximadamente. Temos o mesmo algum aí. Vamos entender o algum agora. Então, any numa frase negativa. He won't any help to finish the project. Perceba. Ele não queria, não precisaria de nenhuma ajuda para finalizar o projeto. Então, você traduziu como nenhuma ajuda, né? Só que o certo mesmo, assim, é tu traduzir como de ajuda alguma. Quando o any tem um significado de nenhuma,
como você já tem uma negação aqui anterior, ó, no inglês não pode negar 2 vezes. Porque é assim. O certo, o mais correto, assim, seria você traduzir esse N por algum. Então, ele não precisaria de ajuda alguma e não de ajuda nenhuma. Basicamente, essa é a ideia do N numa frase negativa. O N numa frase interrogativa, do they have any children? Então, eles têm alguma criança? E numa frase afirmativa, you can choose any place to sit. Aqui, ó, você pode escolher qualquer lugar para sentar. A utilização do qualquer. Com relação ao any. Ainda, o any ele é utilizado com palavras que possuem sentido negativo. E quais são elas? Never significa nunca, né? Without significa sem. E hardly ou scarcely significa quase nunca. Hardly e scarcely, quase nunca. Então, o N geralmente vai estar associado com esse tipo de palavra, usado com palavras que possuem um sentido negativo. E este é a utilização do any. Vamos agora estudar a utilização do no. No significa nenhum ou nenhuma. Perceba a diferença do no e do non. O no ele vai ter esse mesmo significado de nenhum, mas o no vai estar acompanhado de um substantivo. Por exemplo, there is no need to hurry. Percebeu o need aqui? É o substantivo, no need. E embaixo, I don't have any money. Any money. No caso da afirmativa aqui, então, ó, não há necessidade de pressa. Só que, perceba, o no está junto com a necessidade. Esse é o caso. E agora, se você utilizar o not any, vai acontecer a mesma coisa. O any vai estar junto com o substantivo daí, ó. Porque você obrigatoriamente você usou lá junto com o don't, né? O not se aproximou do do, então formou o don't. I don't have, eu não tenho. Any money, nenhum dinheiro. Basicamente essa é a ideia. E o non é o contrário, quer dizer, o non ele apenas, perceba, ele não vai estar junto do substantivo. Na maioria dos casos ele vai terminar a frase. Ou ele vai vir acompanhado de artigos, como the, ou de pronomes, my, this, it, us. Vamos aos exemplos. None of the boys finished the project. Percebeu? None está acompanhado ali de um artigo definido. Basicamente está dizendo que nenhum dos meninos terminou o projeto. E o outro exemplo seria none of us speaks Russian. Nenhum de nós, o us, no caso, seria um pronome my, this, it, us. E aqui está falando, nenhum de nós fala, porque temos aqui terminação verbal em S. E aqui está falando, então, do presente, né? No caso de presente. Então, basicamente, essa é a diferença do no e do non. O non, ou ele vai vir no fim da frase, ou ele vai vir acompanhado com esses artigos e estes pronomes. Enquanto que o no geralmente ele vai estar acompanhado de um substantivo. No need. Se for a terminação not any, aí o any vai estar acompanhado do substantivo. E basicamente este foi o estudo dos pronomes e adjetivos indefinidos. Some, any, no e none.